mas a voz saiu, e saiu firme. Queridos, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra. Meu som está ótimo, meu retorno está ótimo, muito obrigado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3 e o versículo 4. Hoje nós iniciaremos uma série de sermões eu botei lá 4 semanas, né? Mas aí eu confessar minha fraqueza para você, eu estava ali sentado, aí eu passei os olhos no sermão, aí eu falei assim, meu Deus do céu, tem mais um negócio aqui que o Espírito Santo começou a queimar em meu coração. Aí eu anotei. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Coloca para mim a versão NVT, por favor. Muda a versão. Isso. Olha lá, fica mais compreensível a todos, né? Senão a gente tem que ficar explicando palavra por palavra, aí fica um pouquinho demorado, extenso o sermão. Vamos lá. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Versículo 4. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Amém? Ou a fábulas. Amém ou não amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Já aproveitando, Senhor, este momento de oração, queremos entregar nas suas mãos a pastora Marília, esposa do pastor Murilo Coutinho, que vai passar por uma cirurgia, Senhor. Senhor, graças te damos por toda a tua bondade, Senhor. Meu Pai, nós sabemos que tu estás no controle de todas as coisas, que tu que nos direciona, Senhor, ser conosco, Senhor, guardando, livrando, e que os nossos corações seja terra fértil para aquilo que tu há de falar conosco. Amém. Tome seu assento. Eu acho que os instrumentos estão ligados, porque está fritando aqui. Deve ser a guitarra. Queridos, antes de iniciar o sermão, eu quero corrigir uma coisa. Na semana passada, na quarta-feira, nós apresentamos aqui a Irmã Graça, né? A Irmã Graça é diaconisa, tá bom? A Irmã Graça é diaconisa. Eu vou só fazer os anúncios aqui rapidinho. Amanhã começa o congresso feminino, tá bom? Da UFADECIM. Amanhã começa o nosso congresso geral da União Feminina. Então, queridos, vai ser ótimo estar neste momento com você, ali cultuando e celebrando mais uma etapa nesse ministério tão abençoado que é o Ministério de Mulheres na ADECIM. Tá bom? No domingo, o congresso de mulheres, ele vai até domingo. Olha lá, o congresso de mulheres, ele vai até domingo. Então, mas no domingo pela manhã, a nossa EBD vai começar às 8h30. 8h30 da manhã, nós teremos EBD. E aí, 10 horas, nós teremos culto. Eu estava conversando ali com a irmã Silvana, que nós vamos fazer assim, um negócio assim meio discreto, entendeu, Dinha? Uma recepçãozinha assim, um pouquinho discreta, com os irmãos com um cafezinho, quem sabe um bolozinho. Não dá para fazer aquele, né? Porque quando a gente se junta, cada um traz um pouquinho, fica aquele mesão
que parece que não vai acabar nunca a comida, é ou não é verdade? Mas nós vamos fazer algo que vai dar condições de todos nós nos alimentarmos muito bem. Tá bom, queridos? Então, nós vamos ter um café muito rápido antes do culto e 10 horas nós estaremos cultuando ao Senhor. Tá bom? Então, não falte. Vamos lá. Quando eu comecei, quando eu estava ministrando sobre domínio próprio, e o Espírito Santo colocou esta palavra, essa série em meu coração, o perigo do Evangelho Fast Food, eu confesso a vocês que eu pensei assim, nossa, agora eu vou terminar fruto do Espírito e vou entrar em obras da carne. Vou começar a falar em obras da carne e vamos lá, vamos trabalhar. Só que o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou ao meu coração, não, ainda não. Você vai começar a falar sobre isso num momento. Eu quero dar uma base forte para alguns, porque há alguns que ainda não têm, há outros que pode soprar o vendaval que for, que eles permanecerão firmes, mas alguns não, e outros precisam de estar não apenas compreendendo que no Evangelho nós somos experimentados, somos testados, acima de tudo, somos convidados e desafiados a permanecer. E aí o Espírito Santo colocou meu coração, comecei a escrever, e aí eu fui fazer as pesquisas, né? Eu fui fazer pesquisa, o que é fast food, porque até então a gente sabe o que é fast food, mas a gente sabe assim de maneira superficial, não de maneira profunda, não de maneira, às vezes, técnica. Por exemplo, se a gente tiver algum irmão que é nutricionista ou que está estudando para nutricionista, sabe melhor do que eu, quando vira e fala assim, fast food, a pessoa já sabe o valor nutricional, já sabe quais são os danos, já sabe o que aquilo representa. E aí nós vamos ver que o termo fast food vem do inglês e significa literalmente comida rápida. É um modelo de alimentação desenvolvido para preparo rápido e atendimento e consumo veloz. Geralmente são servidos em redes padronizadas de restaurante. Nós conhecemos aí o Burger King, Bob's, McDonald's e outras redes, né, de fast food. Seu objetivo é oferecer refeições prontas, em pouco tempo, com sabor agradável e preço acessível, priorizando a conveniência e a praticidade. O objetivo é esse, é ser prático, é ser rápido. Não é o objetivo não é alimentar de forma a oferecer os nutrientes que o corpo precisa. E nós vamos ver que esse tipo de alimentação se popularizou especialmente no século XX com o avanço da urbanização e do ritmo acelerado das cidades. As pessoas passaram a ter menos tempo para cozinhar e, consequentemente, buscam soluções rápidas para se alimentar. Isso aí é fato. A gente quer tudo muito rápido, não é verdade? A gente quer, né? A gente não quer esperar. Antigamente, por exemplo, antigamente não, né? Por exemplo, se eu for fazer uma costela de boi lá em casa, aquela costela, quem gosta de costela de boi? Se você não souber fazer, como é que ela fica? Fica dura, borrachuda, ou não é? Agora, se você quiser fazer ela assada no forno, 1 hora é o suficiente? Você tem que deixar. Eu, por exemplo, eu faço a costelinha de boi, eu deixo no mínimo 8 horas no forno, baixinho mesmo, para ela ir cozinhar no mínimo do mínimo. Eu deixo lá e esqueço. Mas também, irmão, quando você tira a costela, você tira o osso assim, ó, na mão, assim. Deu até água na boca, né? Mas dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Aquilo que é bom, aquilo que alimenta, aquilo que fortalece, geralmente dá trabalho.
Quais são os riscos e impacto do fast food na nossa vida? Embora seja rápido, saboroso, porque, vamos lá, outro dia eu estava perguntando ao Lucas assim, qual o hambúrguer que você prefere, dessa empresa, desse restaurante ou desse restaurante? Aí ele falou assim, pai, desse aqui, não sei o quê, poxa, a carne lá é de não sei o quê, mas é fast food, é ou não é verdade? Até aquele artesanal, que a gente fala assim, não, é artesanal, o valor nutricional é diferente, mas é fast food, ainda assim oferece um risco. Nós vamos ver que o valor nutricional, o baixo valor nutricional, faz com que esses alimentos sejam um risco em calorias, gorduras saturadas, açúcares e sódio, mas pobres em fibras, vitaminas e minerais. Isso significa que saciam momentaneamente a fome, mas não nutrem o corpo de forma adequada. O que ele gera? Ganho de peso e doenças metabólicas. O consumo frequente contribui para a obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares, devido ao excesso de gordura e sal. Se fast food fosse bom, nós daríamos para as nossas crianças, é ou não é verdade? Qual é a recomendação quando a gente vai no pediatra? Não dá refrigerante, não dá batata frita, é ou não é esse negócio? Mas o negócio é sedutor, é ou não é verdade? Poxa, tem uma rede aí que vende uma batatinha. Irmão, que aquela batata, eu não sei o que eles fazem com aquela batata, que a batata é saborosa demais. Mas não é boa para o nosso organismo. Ninguém, nenhum nutricionista, nenhum profissional da saúde, se você for lá, ele vai recomendar para você uma dieta para equilibrar a sua pressão arterial, diminuir o colesterol. Ele não vai passar, todo dia de manhã, batatinha frita. Olha, vai lá, um hambúrguer, um cheeseburger daquele bem delicioso, é saboroso, é ou não é verdade? É, mas faz mal. E ele é sedutor, quando você passa assim o cheirinho atrai ou não atrai? Irmão, atrai. Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, lá em casa, a gente não tinha muita dificuldade com o Lucas, quando o Lucas era bebê, dele tomar suco. A Helena já tem. Irmão, ela sentiu o cheiro do refrigerante, eu acho que ela provou 1 ou 2 vezes o refrigerante, ela sentiu o cheiro do refrigerante. Se ela vê alguém tomando um refrigerante, se tiver o copo de suco, pode ser o suco que for, irmão, você não tem noção. Ela entra assim em um surto que tem que vir assim, em nome de Jesus, volta minha filha, em nome de Jesus. Ontem nós estávamos sentados, aí estava 2 copos, um copo com suco de manga e um copo com o Lucas tomando uma coca. Qual que vocês acham que ela queria? Aquele negócio seduz. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Quem aqui está lutando para parar com refrigerante? Imagina aquela, olha, fala a verdade para mim. Um sol daquele terrível, sabe, daquele escaldante. Aí você pega aquela garrafinha de Coca-Cola, a de vidro, a KS. Irmão, o sabor não parece diferente da garrafa de vidro? O gás, não é? Mas não pode. Não, ela não sacia a sede. Não sacia a sede. Essa é a verdade. Parece bom naquele calor ali, e você fala assim, nossa, vai matar minha sede. Tudo que eu queria era uma coca bem gelada, era ou não era? Quais são os efeitos psicológicos e comportamentais?
O hábito do rápido e fácil também influencia o comportamento, levando as pessoas a buscarem gratificações imediatas e a perderem o hábito de ter paciência, de disciplina. Você quer ver uma coisa? Tem gente quase comprando arroz pronto. E o arroz pré-cozido é quase industrializado. Por quê? Para ele, você já viu um estudo que diz que quando você faz o arroz, você não pode armazená-lo por 24 horas, porque senão pode te causar uma infecção intestinal? Já ouviu falar sobre isso? E esse arroz que vende industrializado, ele leva um monte de produtos químicos. Para quê? Para conservar ele, para durar mais tempo, é ou não é? Você acha que aquilo faz bem para a nossa saúde? Você já viu? Há uma facilidade muito grande, tudo para facilitar. Você sabia que até o micro-ondas não é muito bom, não é saudável para a nossa vida? Quando eu comecei a estudar sobre essa questão do fast food, eu fui ver, eu falei assim, nossa, quanto lixo a gente ingere diariamente e a gente nem percebe. Quantas coisas a gente vai ingerindo diariamente e a gente não percebe o mal que aquilo faz. Desenvolvemos doenças, às vezes câncer, alimentos que são, às vezes, cancerígenos e outros que já foram descobertos e que vem até escrito, quando você vai ler lá, vem escrito, este alimento tem risco de não sei o quê, esse alimento não é recomendado para a criança, esse alimento não é recomendado, a tabela nutricional não sei o quê, um monte de alimento assim. Já viu um negócio desse? Qual é o impacto social e espiritual? Da mesma forma que o fast food físico prejudica o corpo a longo prazo, o evangelho fast food é aquele que é superficial, rápido, sem profundidade, prejudica a vida espiritual. Ele satisfaz momentaneamente, mas não fortalece a fé, nem promove transformação verdadeira. É aquele, às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, o pastor vai pregar quarta-feira, e a gente vem assim numa expectativa de ouvir uma palavra, né? Só que eu vou falar para você, toda semana, eu não tem como oferecer toda semana, se quer oferecer um alimento sólido e verdadeiro, a gente precisa saber o que alimenta? Arroz e feijão. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Arroz é forte em amido, feijão é forte, é rico em ferro. Você precisa, não gosto de feijão. Já tomou uma injeção de Noripuru? Quem já tomou sabe que o negócio é sofrido. Né? Não gosto de beber água, gosto de refrigerante. Eu conto, vocês já sabem. O que isso vai fazer? Já ouviu falar sobre um processo chamado, pessoal que é da saúde, hemodiálise? Isso é tão real que, vamos lá, quando eu transformo isso e levo isso para o Evangelho, existem pessoas que não congregam, que não estão debaixo de um pastoreio, não estão debaixo de um cuidado, estão sempre querendo algo novo, estão atrás de uma experiência transcendental. Porque às vezes, vamos lá, gente, a gente só nasceu financeiramente no lugar errado, não é? Porque você gosta do que é bom, mas o que é bom, né? Não é verdade? Irmão, aquele hambúrguer artesanal, porque o bom mesmo é caríssimo, não é verdade? É caríssimo, não é baratinho não. Alguém pode até falar, nossa, é artesanal, quase o preço do outro. Né? Não é assim? Quando a gente, transforma isso para o lado espiritual, eu estava olhando um dia uma pessoa ia ter um evento de um evangelista,
E ele tem alcançado muitas pessoas. E para aquela pessoa que não tem contato com o Evangelho, que não é cristã, é muito bacana o trabalho que ele faz. Aquilo dali desenvolve, ajuda a desenvolver, ajuda a pessoa a se converter no processo de conversão, mas não sustenta. Por que não sustenta? Porque ele vem hoje, ele prega uma mensagem, mas ele não tem pastoreio sobre a vida daquela pessoa. E aí, algumas pessoas beiram a idolatria. Eu lembro que um dia eu me deparei com uma família, que aquela família estava no relento, e estava mesmo o filho, marido, esposa, porque queria ouvir a palavra daquele homem, que é uma palavra boa. Mas ela falou assim: eu vou ouvir uma palavra e tudo vai mudar. Eu não estou dizendo que não pode mudar, mas eu estou dizendo que a palavra que nós ministramos aqui na EBD, na quarta-feira, em outras igrejas, não é só aqui, não vou virar e falar assim, não, só a Decim que tem uma palavra genuína. Não é isso, existem igrejas que estão próximas, muito próximas da Bíblia Sagrada, e que alimenta. E se a gente olhar a verdade, por exemplo, quando João Batista foi declarado por Jesus como o maior homem nascido de mulher, qual era a mensagem que ele ministrava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Era a única mensagem que ele ministrava. E havia uma multidão se convertendo. Mas hoje não, hoje nós estamos numa fase fast food, que a gente escolhe, lembra do texto que a gente leu? Nós estamos tendo os nossos pregadores de estimação, nós estamos tendo as mensagens que nos agrada, e se a mensagem não nos agrada, a gente vira e fala assim, ou então a gente muda, porque ainda tem um outro evangelho aí, tem o evangelho fast food, e tem o evangelho iFood. Sabe qual é o evangelho iFood? Eu não venho aqui, eu espero em casa. E quando eu espero em casa, eu fico selecionando o que eu quero. Já viu, quem lembra da caixinha de promessa? Irmão, naquela caixinha de promessa não tinha dizendo assim, ó, arrependa-se, pecador, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. Para de fornicar, para de trair a mulher, para de trair o marido, para de xingar, para de roubar, para de mentir. Naquela caixinha não tinha isso. Naquela caixinha tinha assim, ó, aqueles que permanecem no Senhor são como os montes de Sião. Olha, dificilmente você tirava um negócio daquele ali que não batia. Parecia uma coisa que a teologia chama de bibliomancia. Eu vou abrir a Bíblia e aonde cair, Deus está falando comigo. Aí quando cai aqui assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Abandone a mentira e dizei a verdade. Eu falei assim, não é isso que Deus quer falar comigo, não. O que Deus quer falar comigo, sabe o que é? Se cair então no Salmo de número 94, que diz assim, o Senhor é Deus de vingança. Eu falei assim, ó Deus das vinganças, resplandece. Aí eu falei assim, pronto, Deus vai me vingar. Porque se não falar aquilo que eu concordo, não serve para mim. E se o pastor subir aqui e virar e falar assim, ó, evangelho de verdade, se você diz que se converteu, se nós dizemos que aceitamos Jesus, tem que ter mudança, e a mudança tem que ser visível. Não pode ser uma mudança que ninguém vê, porque a palavra diz que as vossas obras apareçam, resplandeçam diante dos homens. Não é possível que eu e você nos dizemos que nos convertemos, mas continuamos com as mesmas práticas. Continuamos mentindo, continuamos enganando, comprando e não pagando.
continua xingando, continua com contatinho, continua se prostituindo, entregue à pornografia. Se dizemos que somos nova criatura, tem que mudar tudo. Tem que mudar, porque o reino não é isso. E o evangelho que não traz transformação não é evangelho, é evangelho de final de semana. Você só come aquele alimento ali, o fast food, no final de semana. Durante a semana você mantém uma comida, não é uma alimentação mas com mais substância. Geralmente não é nem de final de semana, é de sexta-feira à noite ou de um sábado. Agora, o evangelho precisa gerar transformação e ele vai mudar o nosso círculo de amizade. Vai mudar o seu círculo de amizade. Vai mudar. Eu aceitei Jesus, mas continuo frequentando os barzinhos, as noitadas, continuo frequentando os bailes, continuo frequentando não sei o quê, continuo impregnando a minha alma de, sabe... Eu continuo assistindo filme de terror. Filme de terror é uma estratégia do inimigo para dizer que o diabo não é tão mau. Continuo comendo o que não é para mim, o que foi oferecido para outros. Porque tem gente que sabe. Um dia eu me deparei com uma pessoa que falou assim, eu fui num lugar lá, foi servido uma feijoada, e aquela feijoada, o fulano, você sabe que fulano, né? Fulano gosta lá do negócio lá e ofereceu lá para fulano. Sabe o que eu fiz? Eu orei e falei, está nas tuas mãos. Eu falei assim, meu Deus, a primeira coisa que eu quero te perguntar, o que tu estava fazendo lá? Não dá para andar como o mundo. Ou você e eu vamos na contramão do mundo. Aí eu falei assim, Fábio, mas você está sendo exagerado. Eu falei assim, estou sendo exagerado. Você nunca vai compreender, porque o evangelho da cruz é loucura. O evangelho da cruz é loucura. E aí eu me lembro que eu passei uma fase que toda semana chegava um bolinho lá, bonitinho lá na minha casa. Aí eu falava assim, esse bolo, não sei. Toda semana chegava um bolinho, é por seu filho. Eu falei assim, esse bolo, eu falei assim, não comam esse bolo. Eu não senti. Não comam. Aí eu jogava fora. Aí um dia alguém virou para mim e falou assim, você está sendo muito radical, isso deve ser da sua cabeça. Aí eu falei assim, nossa, será que eu não estou sendo radical mesmo? Não. Aí eu deixei o bolo assim no muro da varanda e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, a irmãzinha me chamou no lado, no canto, e falou assim, pastor, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o que é, mas não é coisa da sua cabeça, não. Você tem que você tem que ter experiência com eles e confiar na direção dele. Só que você só aprende a confiar na direção dele? Bíblia. Às vezes a gente quer viver um evangelho raso. Tem gente que entra aqui e só fica alimentado com a palavra que eu ministrei na quarta-feira, está esperando a próxima quarta-feira. Mas durante a semana, durante o mês, não abre a Bíblia em nenhum momento, não lê a Bíblia, não ora. Se falar em jejum, se transforma no capeta. Porque vira e fala assim, vou ficar sem comer? Se falar em tirar um período de oração, às vezes o ministério de intercessão, às vezes a pessoa está de joelho dobrado e a pessoa está lá no celular, sentado, olhando, vendo, não sei o quê. E aí quando passa o primeiro vento, porque essa vida superficial, esse evangelho superficial, não sustenta ninguém de pé, é como casa construída sobre areia.
vai vir os rios, vão vir as dificuldades da vida. Vão vir os ventos, as coisas que a gente não vê, mas que acabam impactando a nossa vida. E se a gente não tomar cuidado, desvia. Você sabe qual é a maior igreja do mundo? A dos desigrejados, afastados. E são afastados, sabe por quê? Porque a sua casa nunca foi construída sobre a rocha. Estão atrás de revelações, estão atrás de profecia, estão atrás de uma experiência. Nossa, parece até na hora que o louvor... É claro, o ministério de louvor tem que ter qualidade técnica, tem que ter espiritualidade, tem que ter, tudo isso é importante. Mas se eu chegar lá e o ministério de louvor cantar e eu não sentir um arrepio, não sentir um negócio, não me emocionar... o culto não foi bom. Nunca se esqueça de uma coisa, não nos esqueçamos de uma coisa: o culto não é para mim e não é para você, o culto é para Ele. Só que quando nós entendemos isso, sabe o que acontece? Ele vem sobre nós, age, traz cura, traz libertação, quebra a corrente, cadeias são quebradas. E aí é impossível você, com esse rio que passa, com a palavra que é ministrada, permanecer o mesmo. Porque se permanece o mesmo, significa que a natureza nunca mudou. Não mudou da natureza adâmica para a natureza cristã, de Cristo. E quando não muda, sabe o que acontece? Sabe o que está escrito? A porca, mesmo depois de lavada, você lavou ela, perfumou ela, sabe, porque a natureza dela não mudou, ela volta para a lama, ela volta para a prática das mesmas sujeiras, das mesmas imundícies. Meu Deus. Se a trombeta tocar hoje, querido, se ele vier em nuvens hoje, como que vai ser? Não dá para continuar, não dá para andar como o mundo, não dá para viver como o mundo. Desculpa, mas vai ter que mudar o jeito de se vestir, o jeito de falar, vai ter que mudar. Você agora é filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Cristo. Sabe o que significa ser cristão? Pequenos Cristo. O mundo precisa olhar para nós e não olhar em nós uma meretriz, mas ver em nós Cristo. Paulo, quando escreve 2 Timóteo, escreve para Timóteo, Paulo está alertando para os tempos finais. Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, parece que ele já pressentia um tempo de crise espiritual. Ele via com um olhar profético um futuro em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina, mas procurariam líderes e pregadores que serviriam os seus interesses. Sabe aquela síndrome de Acabe? Você conhece a história de Acabe e de Josafá? Acabe tinha os seus profetas particulares, profetas que diziam coisas que agradavam a ele. Isso era tão real que Josafá fala assim: vamos consultar a Deus para saber se é para a gente ir para a guerra ou não. Uma coisa que Acabe e Josafá nos ensina, a primeira coisa é cuidado com quem você faz aliança. Não pode a luz fazer aliança com as trevas. A gente não tem como a gente ser crente só nos dias de culto, no dia do PG, no dia da mini vigília. Não tem como a gente ser crente só no dia
LPV Action. Não tem como a gente ser crente só na quarta-feira, no culto da palavra. Não tem. Ou você é, ou não é. Jesus disse isso, olha, porque tu não é quente, nem é frio, tu és morno. O que eu farei? Vomitar-te-ei da minha boca. Eu vou expelir você de mim. Você não é nenhum nem outro. Vou expelir. Não existe um muro. Esse negócio que existe um muro é mentira do diabo. O diabo quer que a gente acredite que você e eu possamos vir por o Evangelho e a gente vem, frequenta o culto e continua com os mesmos hábitos antigos. Romanos capítulo 12 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que o Espírito vos transforme através de um novo modo de pensar. Nós temos que permitir Deus trazer a transformação, não a transformação que a gente quer, mas a transformação que a gente precisa. Porque já viu aquela pessoa que ela quer ajuda? Ela quer ajuda, mas ela quer escolher como ela quer ser ajudada? Não dá. Não dá para escolher como... Não, eu quero ser salvo, mas eu quero ser salvo, mas eu quero continuar mentindo, eu quero continuar fornicando, eu quero continuar tendo sexo fora do casamento, sexo antes do casamento. Eu quero os benefícios da bênção. Eu quero o que Cristo fez. Eu não quero ir para o inferno, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero mudar, sabe? Eu não quero mudar as minhas práticas. Eu quero continuar fazendo o que eu faço. O que tem de mais? Se a tua consciência não condena, maior é Deus. Se a sua consciência não te condena, sabe por que a nossa consciência não nos condena na maioria das vezes? Porque está faltando isso aqui, ó. Porque se tiver isso aqui, ele vai falar assim, ó, não dá para continuar dessa maneira, sabe? Portanto, falai a verdade uns aos outros. Sabe? Quando nós temos isso aqui, ó, não adianta ser bonzinho para todo mundo e ser ruim para sua família. A palavra que diz: aquele que abandona, que não cuida dos seus, é pior do que o infiel e negou a fé. Está achando que está abafando. Pode estar aqui que nem eu aqui em cima pregando, pode estar pastoreando, mas se não cuida dos seus, é pior do que o infiel. É pior do que aquele que está aqui, mas não caminha como ele deveria caminhar. É pior do que infiel. Negou a fé. Diz que acredita, mas é mentira. Pastor, meu pai é muito difícil, minha mãe é muito difícil. O problema é deles. Você faça a sua parte como um bom cristão. Meu filho é terrível. O problema é seu, o problema é dele. Você faça a sua parte como cristão. Meu marido, tu não sabe, pastor. Meu marido, minha mulher, tu não sabe. Eu não sei. Mas Deus sabe de você. E dele também Deus sabe. E Deus vai tratar. Na hora que Ele quiser mudar, Ele muda. Porque que ninguém lutou contra Deus e prevaleceu. Deixa achar que está ganhando. Faz a sua parte. O problema nosso é que a gente fica assim, Deus está propondo a mudança na nossa vida e a gente fala assim, e fulano? Não vai falar nada com fulano, não? E fulano? Fulano vai... Porque a gente tem esse hábito de olhar, nossa, mas fulano prega, fulano canta, e fulano continua fazendo um monte de errado. Porque, vamos lá, a gente sabe das fofoquinhas internas que rolam no nosso meio, no meio evangélico. A gente sabe ou não sabe? Sabe! Eu não estou aqui denunciando, jogando indireta para ninguém, não. Estou denunciando o pecado. É isso, eu estou falando dessa superficialidade que precisa mudar. Não estou falando na Nova Jerusalém especificamente, eu estou falando no contexto geral, na igreja de Cristo. Agora, eu tenho que olhar para essa palavra e examinar a mim mesmo. E a Bíblia diz assim, retém aquilo que é bom. Agora, você não vem para cá olhar, eu e você, e falar assim, nossa, eu pensei que o pastor ia falar um negócio que eu ia ganhar a chave. Deixa eu te falar, eu também queria a chave. Mas hoje a única chave que nós vamos receber é a chave daquela que transforma, que muda.
Tem que mudar, tem que virar a chave. Você já não é mais aquela criancinha, você já não é mais aquela pessoa imatura, você já não é mais aquela pessoa que o mundo... Olha, o mundo não é seu lugar. Enquanto o verdadeiro evangelho, ele alimenta, ele confronta, ele transforma. O evangelho raso, ele apenas entretém. Em Gálatas capítulo 5, verso 16, vai dizer: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela que é desejada pela nossa natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza e sensualidade. É como viver de refrigerante espiritual. É líquido, mas não sacia. É doce, mas é vazio. É nocivo. Paulo nos convida, portanto, a voltar à essência, à palavra pura, sólida, e ao compromisso com o discipulado verdadeiro. O Evangelho de Cristo não é fast food, ele é um alimento sólido, que exige um preparo, um tempo de disposição para crescer. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 2, diz assim: preguem a palavra, instem em tempo e fora de tempo, redargua, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu tenho que pregar a palavra. Você também tem que pregar a palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa, mais importante do que pregar a palavra, nós precisamos viver a palavra. Eu não estou falando aqui que nós vamos viver, a gente vai conseguir viver 100% dela assim, ó. Mas eu estou falando que tem que ter um esforço da nossa parte. Tem que ter um esforço. A gente tem que fazer força. O problema é que tem gente se entregando na primeira provocação, na primeira tentação. Está facinho. No primeiro desejo da carne, eu falo assim: a carne é fraca. É fraca, por que a carne é fraca? Porque eu estou alimentando mais a carne do que o espírito. Se estivesse alimentando o espírito, se estivesse orando, sabe? Andarão dois juntos se não estivesse de acordo? Andando com quem está no mesmo propósito com você. É andando com quem está no mesmo propósito, com quem está caminhando na mesma direção. Crente anda com crente. Crente casa com crente. A gente tem que tomar cuidado com as alianças que a gente faz. Lembra lá de Acabe? Ele casou, os filhos deles casaram os filhos dele. Era a filha de Acabe com o filho de Josafá. Aí sabe o que aconteceu? Agora a gente é parente. Eu preciso ir na guerra, vamos comigo. Aí ele fez uma aliança que não era para ele fazer. Se comprometeu com uma coisa que não era para se comprometer. Aí sabe o que ele faz? Ele contrata lá os profetas dele, lá, sabe, de estimação, porque para ele era importante que as pessoas não contrariassem ele, falassem para ele o que ele queria ouvir. Aí ele vira e fala assim: e aí, eu posso subir para a guerra ou não? Eu vou vencer a guerra ou não? Aí todo mundo, vai, Deus é contigo, tu vai vencer. Aí, né, o problema é quando a gente sabe que não é Deus, mas a gente insiste naquilo que é errado. Foi isso que Josafá fez, porque Josafá vira e fala assim:
não tem nenhum profeta aí de Deus, não? Aí ele vira e fala assim, tem um tal aí de Micaías, mas ele nunca fala nada de bom a meu favor. Aí fala assim, ah é? Traz ele lá. Aí quando traz, né? Aí Micaías fala assim, não, pode ir, tu não quer ir? Pode ir. Aí Acabe vira e fala assim, por quê? Acabe, querido, era desviado, mas conhecia a voz de Deus. E tem um monte de gente assim, desviado, dentro da casa do pai, que conhece a voz de Deus, mas está mais preocupado em fazer a vontade da própria carne, ouvir a voz do diabo. Ele conhecia, ele vira e fala assim, pô, fala a verdade, Micaías. Tu não é um homem de Deus? Fala aí a verdade aí. Aí ele fala assim, então já que tu quer ouvir a verdade, então toma aí que é de graça. Olha, tu vai morrer. E tu vai preso, tu vai ser levado como escravo. Foi isso que Deus falou comigo. Aí sabe o que Acabe fala? Não falei para você que ele só fala contra mim? Qual é o final da história? Acabe morre. E Acabe morre, desculpa o termo, da forma mais ridícula que alguém pode morrer. Acabe morre, sabe o quê? No meio do campo de batalha, com uma flecha perdida, uma bala perdida. A Bíblia diz que um arqueiro pegou a flecha e jogou para o alto. Talvez fosse a última flecha dele e ele falasse assim, e quem pegar, pegou. E quem pegar, pegou. Só que ninguém zomba de Deus e permanece vivo para contar história. Ninguém zomba de Deus e permanece de pé para dizer, ó, venci. O evangelho raso, superficial, fast food, sabe o que ele faz? Você não vai passar luta, você não precisa mudar, você pode continuar do jeito que você está, porque Deus te conhece, Deus vai te mudar, Ele sabe seu coração, sabe? Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória quando você mudar de comportamento, mudar de atitude. É aí que Deus vai começar a nos dar vitória, porque quando eu falo vocês, eu não estou falando só vocês, é aqui também. Todos nós precisamos entender, ou nós aceitamos o governo de Deus na nossa vida, ou a gente vai ficar se enganando, se iludido, emocionado. Sabe por que emocionado? Está achando que está abafando, está que nem Sansão, lembra de Sansão? Não era para tocar em coisa morta, tocou. Não era para beber bebida forte, álcool. Não era para se prostituir, deitar, sabe, deitar com prostituta. Não era para falar o segredo, porque, vamos lá, só quem sabia o segredo dele era a família dele. Porque você acha que se alguém soubesse o segredo dele, fora da casa dele, já não tinham resolvido aquele problema? Porque quando você é chamado, porque nós fomos chamados para a santificação, todos nós fomos chamados, é claro que dentro desse chamado vai haver outros que têm algo específico em área específica, mas isso não faz o outro melhor do que o outro. Às vezes Deus só quer usar aquele numa situação específica, mas isso, Deus tem me chamado um pastor, no pastoreio. Isso não me faz melhor do que quem não tem chamado no pastoreio. Deus me chamou para ser missionário. Deus me chamou para ser não sei o quê. Que bom que Deus te chamou. Deixa eu te falar, nós somos que nem roupas no guarda-roupa de Deus. Algumas roupas são para festas, outras são para o dia a dia, outros são para o trabalho, outros são para a obra, mas todos são roupas, e são usados na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Não existe de uma roupa melhor do que a outra, existe roupa para cada ocasião certa, é isso. E tem roupas que são íntimas,
que não estão expostas, assim como tem pessoas que trabalham, que fazem, que estão, e ninguém vê, ninguém nem sabe, entendeu? Esse negócio de que, não falou meu nome, não citou, não sei o quê, nós somos como roupas, algumas na gaveta, outras no cabide, outras dobradas na prateleira, mas todas com o mesmo propósito, vestir, ser usada, e ponto. Qual o perigo de um evangelho raso, que sacia, mas não nutre? Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14 vai dizer: porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentido exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vamos lá. Quando é que a gente percebe que a pessoa está no superficial? É claro que eu estou citando um pequeno ponto. Um dia eu vi alguém que já tinha mais de 20 anos de caminhada, pregava, cantava, liderava, e a pessoa falou assim: caramba, pastor, sabe que depois dessa palavra que eu passei a ter certeza da minha salvação? Ela não tinha certeza da salvação, 20 anos liderando, caminhando, carregando a Bíblia, e não tinha certeza da salvação. Aí um dia eu vi um outro virando e falando assim: porque a gente nem sabe se vai ser salvo ou não. Aí eu falei assim: quase que eu falei assim: toma, seu desavisado, como assim você não sabe se vai ser salvo? Aí eu falei assim: não, porque como é que eu tenho essa certeza? Eu falei assim: eu tenho tanta convicção porque não depende de mim. Se dependesse de mim, a minha vida é feita de altos e baixos. Hoje eu acordo bem, hoje eu acordo com muita convicção de alguma coisa, amanhã não. Mas isso para mim não há nenhuma dúvida, sabe por quê? Não é o que eu faço, é o que Ele fez. É o que Ele fez. E o que Ele fez gera uma certeza em mim, provocando uma transformação, uma mudança. Eu quero o que Ele é. E por isso eu acredito. Não, eu não sou salvo por causa das minhas obras, não é mérito meu. E não é isso que a palavra diz? Não vem de vós, é dom de Deus. Porque se dependesse de você, se dependesse de mim, hoje eu estou salvo. Amanhã, não sei. Não, eu estou salvo. Se a trombeta tocar, eu posso dizer, eu não preciso ficar com aquela preocupação assim: Senhor, não volta agora não, porque se o Senhor voltar, não, é Maranata, ora vem Senhor. Senhor, pode tocar a trombeta, a hora que tu tocar a trombeta, eu tenho certeza, eu sei. Sabe por quê? Porque eu recebi Jesus como meu Salvador, eu recebi Ele como meu Senhor da minha vida, é Ele quem governa a minha vida, é Ele que direciona a minha vida, foi Ele que pagou o preço. Eu estava conversando no carro e havia uma dívida. Você sabia que havia uma dívida que nos escravizava no pecado, que nos impedia de ser salvo? Mas sabe o que Ele fez com essa dívida? Ele rasgou. Você não deve nada ao diabo. Um dia eu escutei alguém falar assim: não, é porque eu estou passando por essa luta. Sabe por quê, pastor? Porque eu fiquei devendo lá uma obrigação lá. Eu falei: você está devendo o quê? Eu fiquei devendo. Eu falei assim: está devendo, querido? Aí, pastor, eu tenho que pagar. Eu falei assim: pagar?
Quer dizer que o que ele fez na cruz é inválido. Quer dizer que aquela declaração que ele disse, me dado todo o poder nos céus e na terra, não vale de nada. Eu não sirvo a um Deus fraco, raso, superficial. O meu Deus é poderoso. Oh, rebarachou, pedrabácia. E existem pessoas que estão precisando, sabe, voltar à base, aos primeiros ensinamentos, porque se esqueceram a quem nós aceitamos, a quem nós servimos, quem é Senhor da nossa vida, quem nos libertou. Entenda uma coisa, Ele nos libertou. Você não deve nada ao mundo, nada ao diabo. A cédula da sua dívida foi rasgada. O autor de Hebreus, ele confronta a igreja a amadurecer. Ele convida a maturidade. Sabe? Quem tem bebê sabe disso. Não dá para dar a carnezinha para a Helena, mesmo que ela ainda tenha um pouquinho da dentição, sem desfiar. Porque senão ela se engasga. Ela ainda não sabe o que fazer com aquilo na boca dela. Ela reconhece o sabor, mas saber o que fazer ainda não. A alimentação principal dela ainda continua sendo papinha, sabe? A comida trituradinha ou o leite na mamadeira. É diferente do Lucas. O Lucas não, o Lucas, sabe, teve um período que a gente tinha que preparar o alimento para ele. Ia lá, tinha que fazer o arroz, tinha que fazer a carne. Aí tinha que ensinar ele a cortar a carne, a comer a comida e falar para ele, mastiga bem, porque mastiga bem para o seu organismo absorver os nutrientes da comida. Mastiga bem, mastiga bem. Aí o Lucas aprendeu. Agora o Lucas já está na fase de chegar à vida adulta. O Lucas agora não espera mais a gente preparar o alimento dele. O Lucas mesmo vai lá, ele mesmo tempera a carne dele, sabe? O Lucas, sabe, ele mesmo vai lá, faz o arroz dele se precisar, entendeu? E aí ele bota a comida dele, a quantidade que ele sabe que o organismo dele aguenta, sabe, entendeu? Você não pode ficar só com o que eu prego aqui quarta-feira, você não pode ficar só com o que é te ensinado aqui na EBD, sabe? Você precisa aprender a se alimentar, sentar em casa, abrir sua Bíblia e falar assim, ó, pesquisar, estudar. Você precisa, entendeu? Você não pode só ficar com aquilo que é feito aqui nesse lugar. Sabe por quê? Senão você vai dizer assim, nossa, onde está Deus? Será que Deus está me vendo? Será que não está me vendo? Eu não estou sentindo nada. Qual é o sentido da minha vida, da minha existência? A gente vai terminar por aqui. Semana que vem a gente vai para outra parte. Semana que vem eu vou falar sobre o evangelho raso que afeta diferentes segmentos da nossa vida. Hoje eu vou terminar esse texto, se coloque de pé, por favor, com 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Semana que vem é que dia da semana? Hã? É que dia do mês? Deixa eu botar aqui, 22 de outubro. Porque agora que eu ia entrar no segundo tópico, mas se eu entrar no segundo tópico a gente não termina a tempo. Semana que vem eu entro no segundo tópico. O segundo tópico tem que ter muita atenção, tem que ser devagarzinho.
Talvez você veja e fale assim, nossa, mas o pastor hoje está irado. Não, não estou irado. Não estou, calma, não estou. É porque eu fui confrontado por essa palavra. Eu fui confrontado por essa palavra. Eu falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou vivendo a superficialidade? E parece que nesses dias Deus está tratando muito isso com a gente, é ou não é verdade? A Stephanie veio e pregou, sai do raso. Você lembra da palavra de domingo? Olha, poço. Vamos ler? Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Antes cresça. Deixa eu te falar uma coisa, crescer dói. Quem aqui já teve a dor do crescimento? Eu não tive não, mas o Lucas teve. O Lucas estava sentindo dores na perna quando era mais novinho, aí nós levamos ao médico. Aí o médico foi, examinou, aí o médico falou assim, papai, mamãe, fiquem tranquilos, é que ele está crescendo. É a dor do crescimento. Os ossos estão crescendo, a musculatura está crescendo. É por isso que ele está sentindo dor. Crescer dói. Doeu para o jovem rico quando Jesus disse para ele assim, ó, vai e vende tudo que tem. Só que ele não queria crescer. Não queria crescer. Vai e vende tudo que tem, distribui aos pobres e me segue. Doeu, porque o texto vai dizer que ele se entristeceu e foi embora. Crescer dói, porque crescer tira a gente da nossa zona de conforto. Crescer faz com que a gente olhe para o nosso eu hoje e fale assim, ele não parece nem um pouco com aquilo que Deus quer para mim, mas eu vou me sujeitar a Ele. Olha, querido, eu ainda não sou o que Cristo quer para mim, mas eu estou bem longe daquilo que Ele não quer para mim. E esse é o nosso desafio da vida cristã. Eu estou lutando, guerreando, para não ser aquilo que Cristo não quer para mim, mas para ser aquilo que Ele deixou para mim como estilo de vida. Vai doer abrir mão dos meus desejos, vai doer eu abrir mão das convicções que eu recebi no mundo, que eu recebi dos meus pais, vai doer, vai me revirar, vai me causar desconforto, incômodo, mas deixa eu te falar, quando você alcançar aquilo que Deus quer para você, você vai olhar e vai dizer, como foi bom, porque existe bênção, a maior parte das bênçãos celestiais que Deus tem para nós, é para maduro, não para imaturo. E gente madura é gente que cresceu, é gente que aprendeu com os erros, é gente que aprendeu com os conselhos. A gente não precisa passar por tantas coisas que a gente passa por causa da nossa teimosia. Só criança faz birra, só imaturo faz birra, só imaturo bate o pé, só imaturo dificulta, só imaturo bate de frente com o pai. Maduros não, pessoas maduras não, adulto não. E ser adulto não é fazer o que quer, é fazer o que é certo. Só criança faz o que quer.
criança imaturo faz o que quer. Você vira para ela e fala assim, senta ali. Aí ela faz pirraça, não quero. Tranca, você tem que pegar ela e explicar para ela por que ela tem que sentar ali. Adulto não. Adulto, cuidado com o evangelho que te vitimiza. Porque a gente está vivendo isso, um período de um evangelho que vitimiza as pessoas. Transforma você em vítima. E tem muita gente que é vilão do que está vivendo, mas Deus quer libertar. Deus quer mudar o quadro. Deus quer trazer a transformação. Não a transformação condicionada naquilo que a gente quer, mas naquilo que Ele quer para nós. E sabe o que Ele quer? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele disse para Pedro, Pedro, tu há de ver o quanto há de padecer pelo meu nome. Vai ter sofrimento, vai ter vitória, vai ter risos, vai ter alegria. Foge do evangelho que não traz cruz. Porque o que Ele prometeu é, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Toma a sua cruz. Toma a sua cruz. Qual é a sua cruz? Qual é a sua cruz? O que pesa? Deixa eu te contar uma coisa que ainda não te falaram sobre a cruz. No final você é crucificado, pregado nela. Mas aceita. Porque depois da cruz, a vida eterna, a salvação. Ele é a maior prova disso. E Deus o deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele, todo o joelho que está na terra se dobre a Ele. Evangelho que não nos tira da nossa zona de conforto. Não é evangelho. Você pode continuar namorando um monte de rapazes. Você pode continuar namorando um monte de moça. Você pode continuar fumando aquele vape, fumando não sei o que. Você pode continuar nas rodinhas de fofoca, nas rodinhas de não sei o que. Você pode continuar com esse ódiozinho, com essa raivazinha. Você pode continuar, porque Deus quer o coração. Deixa eu te falar, Ele quer por inteiro, corpo, alma e espírito. Ele não divide a glória dele com ninguém. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu vou começar e você vai dar continuidade. Deus nos tire da superficialidade. Deus nos tire desse evangelho que sacia, mas não nutre. Desse evangelho que emociona, mas não transforma. Que faz com que a gente entre aqui, ouça a palavra, mas não permite a transformação. A gente continua fofoqueiro, mentiroso, enganador, fornicador e um monte de outras coisas. Não, Deus. É preciso haver uma mudança, como houve na Samaritana. É preciso haver uma mudança, como houve no Gadareno. É preciso que haja uma mudança, como houve em tantos outros homens. É preciso que haja uma mudança, como houve com Jacó. Eu encontrei com ele, eu fui tocado por ele e já não sou mais o mesmo. Não é possível ser o mesmo. Não é possível voltar para a lama. Não é possível voltar para o vômito. Já não me cabe mais. O mundo não me conforta, não
passar por perto do mundo, vai ser para uma palavra, para uma mensagem: arrependei-vos, 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 como eu me arrependi, porque eu encontrei com Ele. Tudo por amor. Eu estive no meu val de amor. Dono dos meus dias. Eu bebi da água da fonte que Ele é, e nunca mais tive sede do mundo, nunca mais tive vontade de estar no mundo, nunca mais tive vontade de andar como o mundo, nunca mais tive vontade de ser como o mundo, nunca mais, porque eu bebi na fonte, e Ele é a fonte, Ele é a fonte. Que Ele cresça. Oh! Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ou eu e você mudamos, ou o que nos espera é o inferno. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ou eu e você mudamos, ou o que nos aguarda é o inferno, porque Ele não negocia a santidade dele com a imoralidade. Ele não vem buscar um povo sujo, Ele vem buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. É bom receber uma palavra. Você vai conquistar a casa própria, você vai comprar o carro que você deseja, você vai entrar no emprego que você deseja, mas deixa eu te falar, tudo isso é superficial, vai ficar aí quando a trombeta tocar. Ele virá. Oh Deus, oh Deus, de nós mesmos não dá. Eu peço, Paizinho, eu peço, ajuda-nos na nossa fraqueza, ajuda-nos na nossa limitação, porque há pessoas aqui que a carne está com tanta força que elas estão lutando para caminhar em tua direção, mas são tantas amarras, são tantos grilhões. Mas hoje eu quero te pedir, Pai, despedaça esses grilhões, quebra essas amarras. Quebra essas amarras, quebra essas amarras, Senhor, que o teu filho possa seguir em tua direção. Oh Deus, há entre nós alguém que deseja receber Jesus como Salvador? Vem à frente. Há mais alguém? Há mais alguém? Não posso te salvar, mas eu sirvo um que me salvou e também quer salvar você. Qual o nome dela? Qual o seu nome? Fabiana. Prazer, Fabiana. Diga comigo, eu
Fabiana, me rendo a Jesus Cristo, te aceito como meu Salvador, e o mundo não me pertence. Ó Deus, escreva o nome da Fabiana em teu livro, porque o mundo, ela já não cabe mais no mundo. Ela já não cabe mais no mundo. O mundo já não é mais lugar para ela. Pai, assim como eu tenho protegido a Helena até que ela alcance a vida adulta e que tenha capacidade de tomar decisões, Deus, assim como eu protejo a Helena até esse momento, proteja a Fabiana até o momento da maturidade espiritual em que ela tenha condições de tomar decisões. Guarda ela, Senhor, segundo a tua palavra, que está escrito que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Guarda ela, Senhor. Guarda ela, Senhor, porque eu sou pai e quero o que é bom para minha filha, mas em mim não há bondade que não tenha vindo de ti, porque tu é que é bom, tu é que é bom, Senhor, e sendo tu bom, tu quer coisas ainda melhor para cada um de nós. Leva-nos em paz, em segurança, guarda-nos, livra-nos. E que não possamos nos esquecer que nós nos fortalecemos em Ti. É em Ti que nós nos fortalecemos. Nós não nos fortalecemos em fantasias, sofismas, filosofias. Não, nos fortalecemos em Ti. Tu és a nossa rocha. 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 Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a fonte inesgotável. Tu és o Deus da nossa alma. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele via Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações daquele que é a rocha inabalável, sejam com todos, não apenas hoje, mas todos os dias. E todos digam: